Tá aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ela toda aqui. Aqui, consigo. Olha lá. Isso aqui é a última prova. Ó, na última prova teve a questão da medida provisória. Na última prova teve a questão da súmula 160. Aí você me pergunta, tem alguma lógica a porra da prova? Não. Duas questões do mesmo assunto. Faltou a aula de hoje, perdeu duas questões. Faltou a aula de hoje, perdeu duas questões. Olha para cá. O chefe do executivo do município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU de acordo com os índices inflacionários de correção monetária. Ele pode fazer isso? A correção, de acordo com o índice oficial de correção? Pode. O que é que a gente acabou de ver aqui na súmula? Ó, é defesa ao município atualizar o IPTU mediante decreto e índice superior. Mas se for de acordo com o índice, ele pode. Por quê? Porque não é majoração. Não constitui majoração de tributo para fins do disposto no inciso 2 desse artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. A mera atualização não é majoração. Se não é majoração, pode ser por decreto. Aí ele veio na questão. Olha lá. Pronto. Né? Ele fez, de acordo com o índice da inflação, por decreto. Ele pergunta, no caso narrado, a medida A fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. Falso. Né? Falso. Aqui. Não fere o princípio da legalidade. A majoração da base de cálculo, sim. O resto aqui está até correto. Majoração, sim. Mas no caso concreto, não fere a legalidade. Né? B. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. Não. Né? Não está, no caso aqui, está até de acordo com a legalidade, mas a majoração não dispensa. Letra C. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. É correto em virtude do próprio enunciado. O enunciado deixa isso aqui correto. Então, nesse caso, ele está falando exatamente da STJ 160. Desculpa, STJ 160. Ele está exatamente batendo na STJ 160. Então, são duas questões no princípio da legalidade. Tanto essa, quanto a outra que está aqui embaixo. D. Fere o princípio da legalidade, pois a atualização da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal. A atualização dispensa. E ele coloca, ó, índices inflacionários anuais. Ele deixou muito claro em relação a isso. Vocês entenderam, doutores? Facinho. É, aqui é a última. Aqui é a última. Questão foi, acho que a 26. 26. Tá bom? Galerinha, vamos lá, abre o caderno e vamos para ele. Aí a gente termina legalidade. Vamos para ele, que é aquele princípio top, ultra, mais, que é o princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade tributária. Ora, coloca aí no caderno que ele é conhecido como não surpresa. Ele está lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição Federal. 150, inciso 3º, a linhas B
e C da Constituição Federal. O que é que significa essa não surpresa? Na realidade, a gente tem aqui o seguinte: o tributo que é instituído em um exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte. É o primeiro detalhe. Essa é a chamada anterioridade anual ou anterioridade de exercício. Então, um tributo que foi instituído em 2019 só pode ser cobrado em 2020. Regra é essa. Beleza? Tributo instituído no exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte. Faço assim, de grátis. De grátis. Para falar até errado para, né, chamar atenção. Certo? Então, de graça, a porra. Beleza? Por que isso? Porque eu tenho um planejamento. Então, eu estou aqui com o meu planejamento, eu sou empresário, planejei meu ano, tranquilinho, vem de lá um novo tributo e acaba com a minha porra toda. Não pode ser assim. Tributo cobrar instituído em 2019 só vai ser cobrado em 2020. Para quê? Meu planejamento em 2020 vai ser outro. Eu já levo em consideração ele. Só que parece que o fisco é inimigo do contribuinte. Parece que a gente vive numa relação antagônica. É sempre uma das coisas que eu gosto muito de debater. É educação fiscal, cidadania fiscal. Né? Por que isso? Porque é o seguinte, o tributo é de um exercício para o outro. O fisco começou a esperar o dia 31 de dezembro para cobrar no dia 1º de janeiro. Eu chamo isso de brincadeira de menino pequeno. Menino pequeno abestalhado, todo mundo aqui já foi um dia. Né? Vira um para o outro no Réveillon e faz assim para o amiguinho, eu te vejo no que vem. Pois, mas com o fisco a brincadeira é de menino pequeno, parece coisa de otário, mas é coisa séria. Por que o fisco faz isso? Porque se ele publicar hoje, para cobrar dia 1º de janeiro, vocês, mega advogados, ultra, super, top, plus, mais, vão começar a colocar a cabeça para pensar como eu vou estruturar meu cliente para fugir daquela tributação, fugir, entre aspas, fazer um planejamento para que aquela tributação não atinja ele. Eu vou mudar o objeto social, eu vou dar uma nova roupagem para sair da situação. Aí o fisco vem e bota o quê? 31 de dezembro. Aí você está lá, curtindo aquele Réveillon bacana, né? Aonde? Maceió, tal, tomando Chandon. Tem uma galera aí que deve estar pensando, rapaz, eu lá na minha laje, tomando cidra cerezé, né? Sonhando com esse momento. Né? Como eu não gosto de champanhe, eu acho aquela porra uma merda, mas você tá lá, duas coisas que eu não gosto, nem champanhe nem uísque. O uísque é para enfeitar a mão, e champanhe eu não entendo como é que a pessoa bebe aquela porra. Mas, vamos lá, você tá lá curtindo, quando você volta, uma surpresa para você. Aí, para fugir disso, foi que criou-se a anterioridade nonagesimal, que são cumulativas, uma com a outra. Veja bem, além de publicar, o tributo publicado, instituído em um exercício, só pode ser cobrado no exercício seguinte, tem que decorrer entre a publicação e a cobrança pelo menos 90 dias. O que é isso? Veja bem, se publicou 31 de dezembro, eu vou lhe cobrar quando? Janeiro, 31 dias, fevereiro, 28, março, 31, 1º de abril, dia bom, né? Dia da mentira, chegando aquela notificação em casa, tal, 1º de abril. O que é isso? Regra, essa preocupação. Primeiro, Fernandão, primeira coisa, eu jogo de um exercício para o outro. Primeira coisa, Fernandão. Então, tributo publicado em exercício só é cobrado no exercício seguinte. Mas tem que decorrer entre a instituição e a cobrança pelo menos 90 dias. Onde está a minha grande preocupação? Dezembro, novembro e outubro. Porque se ele foi publicado em 30 de setembro, não tem problema nenhum. Porque eu vou parar em 1º de janeiro.
Mas se é publicado em outubro, foi publicado em outubro. Eu vou fazer aqui por aproximação, para eu não sei fazer a conta. Foi publicado 15 de outubro. 15 de outubro. Primeira coisa, eu jogo para o exercício seguinte. Só vai ser cobrado em 2020. Depois eu faço a conta, foi 15 de outubro. 15 de outubro para 15 de novembro, 31 dias. Para 15 de dezembro, mais 30 dias, 61 dias. Para 15 mais 31, não, então é 14 ou é 14 de janeiro. Quer dizer, ele não vai ser cobrado 1º de janeiro. Eu tenho que fazer o quê, Fernandão? Contar dia a dia para bater 90. Para que isso? Para não ser uma surpresa. Então pense, não é um inimigo isso, velho? Precisa fazer 2 garantias dessa? É porque você trabalha com o inimigo, eu estou dormindo com o inimigo, é o Estado, nosso, né? Não tem uma brodagem, não é brother ali, né? Então, o negócio é mais complicado. Então, é um cumulando com o outro. Então, vamos lá. Tributo publicado em um exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte: anterioridade anual ou nonagesimal. Ou anterioridade anual ou de exercício. Somado a isso, tem que decorrer pelo menos 90 dias. A famosa noventena. Doutores, tem dificuldade nessa porra? Não. Pergunta. Isso vai cair na sua prova? Também não. Isso não cai na sua prova. Tenha certeza que esse diabo não vai estar na sua prova. Sabe por quê? Porque se você chegar no ponto de ônibus pro baleiro, e perguntar ao baleiro, foi criada uma taxa hoje, ele vai dizer para você, mas só cobra no que vem, viu? O baleiro sabe, porra. Porra, baleiro, você está na manha, vi tributário com o Ricardo, pronto. O baleiro está na manha. Se você falar com minha tia da Acarajé, ela sabe também. Qualquer pessoa sabe. Agora, as exceções não. E exceção, pense a parada, parceiro. Tem que decorar. Até hoje, eu me bato. Então, me ajudem. Vamos fazer uma tabela também. Coloca o caderno, pega uma página para ela. Uma página, Elzinha, uma página. Bota página seguinte, minha tabela. Né? Minha tabela. Coloca na tabela o seguinte, bota em cima assim, em letras garrafais, né? Azul, vermelho e branco. Bota aí, azul e vermelho. Papel já é branco, né? Tabela de exceções. Exceção você coloca bem grande, para entender que aquilo não é a regra. A regra é o que a gente falou. A tabela são as exceções. Aí você vai colocar na tabela tributo. Aí você vai colocar aqui. Vou nem botar aqui. Eu vou botar mais para cá. Tributo. Aí você vem e coloca anual. E vem e coloca nonagesimal. Tributo anual e nonagesimal. Olha lá, vamos voltar aqui na Constituição. Na Constituição ele vem aqui, no artigo 150, parágrafo 1º do 150, e diz o seguinte, redação boa, bacana, dá para entender tudo de primeira. Ele vem e fala, a vedação do inciso 3b, anterioridade anual, anterioridade de exercício, não se aplica, ou seja, é uma exceção, aos tributos previstos no 148.1, 153.1, 2, 4 e 5 e 154.2. Parou aqui, nesse ponto e vírgula. Ok? Vamos então para a nossa... Nossa tabela está onde? Está aqui. Vamos lá. As exceções não se aplicam ao 148.1. Quem é o 148.1? Empréstimo compulsório, guerra e calamidade.
Empréstimo compulsório, guerra e calamidade, é exceção à anterioridade anual. O que significa isso? Que ele pode ser instituído nesse exercício e cobrado nesse exercício. Se instituído empréstimo compulsório, né, guerra e calamidade em 2019, pode ser cobrado em 2019. Depois ele vem e fala 153, 1, 2, 4 e 5. Ele não falou o IR, mas você vai botar na sua tabela o IR. Né? Ele falou o IPI e ele falou o IOF. Então, veja bem, né? Não se aplica ao 153.1, ao 153.2, ao 4 e ao 5. Não se aplica ao II, ao IE, ao IPI e ao IOF. O IR ele ficou calado, mas a gente vai necessitar dele. E mais, continuem na tabela de vocês, eu vou só ampliar a minha. Ó, vai ser necessário. Tributo anual nonagesimal. E ele vem e fala ao 154.2, que é o imposto extraordinário de guerra. Também não se aplica ao imposto extraordinário de guerra. Então vamos lá. Ó, podem ser cobrados no mesmo exercício que foram instituídos. Empréstimo compulsório, guerra e calamidade, II, IE, IPI, IOF e o imposto extraordinário de guerra. Então, for instituído em 2019, pode ser cobrado no mesmo ano de 2019. Ricardinho, tem como uma manha? Tem um macete? Tem não, pai. Decora esse diabo. É foda. E é foda com, né, PH de farmácia, 2 horas de cooperativa, fodão. Negócio assim, né? O negócio é punk. Né? Mas vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova, não tenha dúvida. E é bem sutil. É bem sutil. Aí eu volto para onde? Para o parágrafo 1º. E no parágrafo 1º, depois do ponto e vírgula, ele continua. E a vedação do 3C, anterioridade nonagesimal, não se aplica aos tributos previstos no 148.1, 153, 1, 2, 3 e 5. Detalhe. Ele falou aqui em cima 1, 2, 4 e 5. Aqui ele falou 1, 2, 3 e 5. E o 154, 2. Eu vou parar aqui e já volto. Olha lá. Quem é que é exceção à anterioridade nonagesimal? Ó. Empréstimo compulsório e guerra e calamidade? 148, 1. Quem mais? 153, 1. 153, 2. 153, 3. E 153, 5. O IPI, ele ficou calado. E depois ele vem para cá, né? 154, 2. Vejam bem, vamos lá. Só ele processar aqui. Pronto. Ó. Empréstimo compulsório, guerra e calamidade, eu instituo no exercício e cobro no mesmo exercício. E eu não preciso aguardar 90 dias. Então eu instituo hoje e já cobro amanhã. Publicou hoje, já cobro amanhã. E publicou hoje, eu já cobro amanhã. Publicou hoje, eu já cobro amanhã. Publicou no exercício, eu só cobro no exercício seguinte. Mas eu não preciso aguardar 90 dias. O que significa isso?
Se for publicado em 31 de dezembro, eu posso cobrar que dia, doutor? 1º de janeiro. 1º de janeiro. Beleza? E o IPI, o oposto do IR. Por isso que está marcadinho de vermelho, para vocês entenderem. O IPI é o oposto do IR. O IPI publicou no exercício, eu cobro no mesmo exercício. Mas eu tenho que aguardar 90 dias. Então, publicou hoje o IPI, eu já cobro amanhã? Não. 90 dias. O IOF publicou hoje, cobra amanhã. É exceção aos dois. E o Imposto Extraordinário de Guerra publicou hoje, eu já cobro amanhã. Ó, galera, guerra é guerra. Guerra não tem espaço para mimimi. Então, se eu aguardar ano que vem, se eu aguardar 90 dias, o que aconteceu? Perdeu a guerra. Só para lembrar, guerra é guerra. Beleza? A gente não está falando de não é jogo de carta, não, nem é dominó. O bicho está pegando. Beleza? Então, fixa isso aí na cabeça. Aí ele vem para cá e continua. Né? Deixa eu voltar para cá. Ele vem para cá e continua. Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no 1.553 e 1.561. O que é isso? Nem a fixação da base de cálculo do IPVA e IPTU. A fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU respeita a anterioridade anual, porque ele se calou. E quando ele se cala, aplica a regra. Mas é exceção à anterioridade nonagesimal. Na realidade, vamos entender uma coisa. IPVA e IPTU são tributos ditos reais. O que são tributos reais? São tributos que incidem sobre a coisa. Se é um tributo sobre a coisa, eu não preciso aumentar a alíquota. Eu aumento o valor da coisa. Se eu tenho um carro que custa 50 mil, o IPVA é 1% do valor do carro. 1% de 50 mil dá quanto? 500 reais? Eita, para não errar aqui, 500 reais. 500? É só isso? 5 mil é 10%, é verdade. Então, estou aqui viajando. 500 conto. Se eu aumento o carro, o valor do carro de 500 para, ou de 50 mil para 60, eu continuo com 1%, eu vou arrecadar 600. Quer dizer, esses tributos reais, eu não aumento a alíquota, eu aumento a base de cálculo. A mesma coisa do IPTU da casa de Carla. Né? Carlinha, peguei você hoje para Cristo, né? 100 mil, se eu digo que o valor venal é 100 mil, 1% de 100 mil, agora sim, 1.000. Né? Agora esse aqui é certo, essa conta eu sei. Né? Se eu aumento a base de cálculo de 100 mil para 150 mil e mantenho 1%, agora eu estou arrecadando 1.500. Então, na realidade, se eu aumentar esses dois tributos, eu não aumento a alíquota, eu aumento a base de cálculo. O aumento de base de cálculo, se aumentar no exercício, só vai ser aplicada no exercício seguinte. Entretanto, não precisa aguardar 90 dias. Caiu uma questão, não foi primeira fase, foi segunda fase. Mas como eu falei, pode vir perfeitamente na primeira fase. Ele dizia o seguinte, ele vinha e falava, em novembro de 2018, vou pegar aqui o caso que eu não lembro o ano direito, foi aumentada, né, teve um aumento, a alíquota do IPVA. Olha a maldade. Porque o que é exceção é a base de cálculo. Ele fala, em novembro, né, ele botava, acho que é dia 30 de novembro, foi aumentada a alíquota do IPVA. Aí ele perguntava, quando vai ser cobrado? A alíquota? A alíquota não é exceção a porra nenhuma. Eu faço o quê? Jogo primeiro, Fernandão, para o ano seguinte, 2018, 2019. Depois eu volto contando 90 dias, 30 de novembro, 31 de dezembro, depois mais 31, 62 dias, mais 28, 1º de março. Né? Porque a alíquota não é exceção a nada. Aí embaixo ele perguntava, e se o aumento fosse da base de cálculo? Era 1º de janeiro. Por quê?
base de cálculo, eu jogo de um ano para o outro. Mas eu não preciso respeitar os 90 dias. Cuidado com isso, doutores. Frisa bem. É o aumento da base de cálculo. Não é o aumento da alíquota. E tem alguém lá dentro que tem essa maldade. Quem faz a prova da primeira fase é a mesma galera que faz a prova da segunda fase. A maldade já está dentro da cabeça do cara. O cara está lá, né, sem saber muito bem o que fazer, naquela correria do dia a dia, né, processo para um lado, processo para o outro, advocacia estressante. Manda as questões aí, já falei para vocês, as questões são feitas no grupo de WhatsApp. Né? Manda o quê? Porra, não bota esse diabo aqui de novo. Joga. Gente, eles botaram 2 questões do mesmo tema. Agora, não foi na prova de 2010, não. Foi na última prova, 2 questões do mesmo tema. Então, quem estudou legalidade acertou 2. Entenda, tem justiça nisso? Nenhuma. E a prova é para ser justa? Também não. Também não. Não vai ser. Não é com vocês que vai ser. Entenderam? Agora, continuando a nossa tabela. Coloca aí o seguinte, ó. Estou vendo a galera se arrumando aqui. Não se arrume não, viu? Vai sair daqui a porra da questão ainda. Ó. Contribuição social. A contribuição social, ela é exceção à anterioridade anual, mas não é exceção à anterioridade nonagesimal. O aumento da contribuição social, ela pode ser cobrada no mesmo exercício, mas tem que aguardar 90 dias. Sabe quem mais entra aqui? Ó, a CID combustível. A CID combustível é também exceção à anterioridade anual, mas não é exceção à anterioridade nonagesimal. Pode ser, se aumentada, cobrada no mesmo exercício, mas não tem que aguardar 90 dias. E sabe quem mais entra aqui? Ele, o ICMS monofásico sobre combustível. Ó, é exceção à anterioridade anual, mas tem que aguardar 90 dias. Copiaram a tabela? Está bonita no caderno de vocês? Tranquilo? Lá no meu Instagram, Ricardo Xavier 28, tem essa tabela, coloridinha, bonitinha, com frases, se, vírgula, tal, né? No final ainda falo das 2, mas eu tinha que fazer vocês copiarem. Beleza? Não, está lá no Instagram. Ricardo Xavier 28, vai lá, printa. Não é só essa, não, tem outras também, porra. Tem outras tabelas também. Do conceito de tributo, dos princípios, tem algumas coisas lá. Né? Eu vou ver, depois da aula eu vou botar de novo, para vocês, né, se ligarem. Viu? Mas essa tabela está lá, colorida. Nem parece que fui eu que fiz, mas fui eu quem fez. Tenho certeza. Diga, minha doutora. Monofásico sobre combustível. Galerinha, bota no caderno aí a observação. Espera aí, rapaz, acabou a aula não. Que aula rápida é essa, porra? Que porra de horário, filha? O horário é passar na prova, bora pra cá. Vocês vão passar ou vão passar, e se não passar essa porra, passa também. Né? Vamos pra cá, não tem outra escolha não. Observação 1, coloca aí. Na fórmula da súmula vinculante número 20, essa vai cair na prova. Onde é que eu vi isso essa semana? Na forma da súmula vinculante número 20, eu vi isso em algum lugar. Bota aí, vírgula, norma legal. Eu vi isso aonde, rapaz? Alguma questão. Norma legal que altera a data do vencimento do tributo não obedece ao princípio da anterioridade. Anterioridade aí de forma lata, viu? Tanto uma quanto a outra. Galerinha, só para explicar,
Olha para cá. Ó. Súmula vinculante 50. Súmula vinculante, eu falei 20, foi? Bota 50, galera. Oxe, que 20. Eu falei 20? Súmula vinculante. Eu falei 20? Vocês estão ficando loucos. Depois eu vou olhar a fita. Pessoal, olha pra cá. Eu falei. Ariel, falei 50, não foi, velho? Ariel é meu coligado, pô. Norma legal que altera o prazo. Foi não, Silvio? 50, não foi, Silvio? 50, foi. Obrigação tributária. Não se sujeita ao princípio da anterioridade. Norma legal, ele não falou lei, ele falou norma. Norma, ele abriu um leque. Detalhe, por que não se sujeita? Porque o princípio da anterioridade é quando eu tenho o quê? A instituição ou a majoração de tributo. Quando eu altero a data de vencimento, eu não estou nem instituindo e nem majorando. Então, isso aí para cair na prova é fácil. Foi na segunda fase que a gente viu alguma coisa disso, não foi? Eu tenho quase certeza que a gente fez uma questão dessa semana. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da legalidade. Isso vai estar na sua prova? Olha a quantidade de súmulas que vem caindo na prova. Essa é fácil de estar lá. Observação 2. Coloca aí no caderno. A revogação de isenção deve respeitar o princípio da anterioridade. Olha o CTN aqui. Galerinha, é bom explicar um detalhe. Isenção revogada não é isenção que chega a seu prazo final. São coisas diferentes. Revogação de isenção é quando vem uma lei e diz a isenção não existe mais. Por exemplo, né? O IPI não. O IPI não. Não tem isenção de IPI, né? Eles botam a alíquota para zero. O que acontece, por exemplo, hoje no Brasil, quem ganha até R$ 1.903,98 é isento do imposto de renda. É uma isenção sem prazo. É uma isenção de mínimo existencial. Quem ganha até R$ 1.903,98 não tem capacidade contributiva. Então não contribui. Vamos imaginar que o capitão acordou, animado, e disse: Paulo Guedes, vamos revogar a isenção. Revogou hoje. Amanhã já cobra? Só cobra quando? 1º de janeiro do ano que vem. Então ele coloca aqui, lembre que o código é de 66. Então o entendimento do STF ele é amplo, é para todo tributo. Ele diz: entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos ou sobre o patrimônio ou renda. Aí ele vem aqui embaixo e diz, né, inciso 3º, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. Né? Quer dizer, o que dispor de maneira mais favorável? Não vai ser no primeiro dia do exercício seguinte, vai ser em 2 ou 3 exercícios mais para frente. Então, se o capitão revoga hoje a isenção do IR, não é hoje que ele começa a cobrar, é só 1º de janeiro. É só 1º de janeiro. Então, coloca no caderno aí, já colocamos, não foi? Né? Norma legal que revoga a isenção, só entra em vigor, deve respeitar o princípio da anterioridade. Galerinha, como é que ficou por hoje? Pouca coisa? CTN, 104.3 do CTN, que revoga a isenção,
deve respeitar o princípio da anterioridade. Não, aqui anterioridade leia de forma ampla, as duas. Tá bom? Gente, obrigado. Até amanhã. Forte e firme. 8h15 da manhã. Ok? Não é 8h30. Tchau, tchau. Valeu, galera de casa. Beijo grande. Tchau.